Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Nós vamos hoje ao quarto bloco daquele estudo Israel, do arrebatamento ao milênio. O estudo, à medida que eu fui fazendo, eu vi que precisava se aprofundar para as coisas ficarem bem explicadas. E não vamos terminar ainda nesse bloco. Ainda terá um quinto e um sexto bloco, só para você ter uma ideia da dimensão de como ficou profundo esse estudo. E eu vou falar pausadamente para que você possa entender os detalhes desse estudo. Como dar-se-á verdadeiramente a segunda vinda de Jesus? Que muito se tem falado, mas como é que vai ser essa vinda realmente? Não estou falando do arrebatamento, estou falando da segunda vinda, que são duas coisas totalmente diferentes. Qual será o cenário final para este acontecimento? Então nós vamos dissecar esse evento neste bloco 4. Comecemos por Zacarias, capítulo 12, verso 3, que mostra como vai ser o cenário propício para a volta de Jesus. Zacarias 12, 3 está escrito: E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Então vai ser um momento em que as nações vão estar cercando Jerusalém para destruir. Ainda em Zacarias, capítulo 12, verso 9, está escrito: E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Por isso, estamos sempre repetindo que Israel, Jerusalém, é indestrutível, porque o Senhor dos Exércitos, ele vai destruir todas as nações que forem contra Jerusalém. Neste momento aqui, neste tempo aqui, os exércitos do anticristo, das várias nações, se juntarão para tentar destruir Israel e o povo de Deus, na famosa batalha do Armagedon. Se Jesus não interviesse neste momento, Israel seria aniquilado e a profecia da volta de Jesus não aconteceria. Mas como vai estar esse planeta nesta época? Lembre-se que esse acontecimento será no final dos 7 anos de tribulação. O planeta vai estar totalmente arrasado, em todos os sentidos. Lembre-se ainda que até os poderes celestiais terão sido abalados. Em Mateus, capítulo 24, do verso 29 a 30, está escrito: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, aqui falando da segunda vinda, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui é a segunda vinda de Jesus, no final da tribulação, não tem nada a ver com arrebatamento. Os estudiosos dizem que o planeta estará literalmente em trevas. Jesus é a luz do mundo, e o anticristo, trevas. Essas trevas se manifestarão tanto física como espiritualmente. Além do mais, algo acontecerá e fará o planeta sair do seu eixo, conforme está escrito em Isaías capítulo 13, verso 13, que diz assim: Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ira, da sua ardente ira. Algo vai acontecer com este planeta, que ele vai sair do seu eixo. Não sabemos o que vai ser, uma colisão de um cometa, de um asteroide, o tal do Nibiru, que dizem que está vindo aí. Algo vai acontecer, que vai tirar o planeta do seu eixo. Porque aqui em Isaías diz que a terra se moverá do seu lugar, sairá do seu lugar. E aqui não é
terra, chão não. Aqui é terra, planeta. E em Isaías 24, verso 20, está escrito também o seguinte: de todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. Então a terra ela vai ser mexida e remexida, aí são muitos terremotos, e aí vai entrar muitos vulcões em atividade, a crosta terrestre vai se esfacelar. Será algo realmente terrível, por causa de algo que vai acontecer aqui com certeza. Então, quando Jesus estiver voltando no final da tribulação, 7 anos, com os anjos e com os que foram arrebatados 7 anos antes, os estudiosos dizem que a sua glória será tão brilhosa, tão grande, que romperá a escuridão. E aí sim, todo olho o verá, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A glória do Senhor será tão grande, esse planeta vai estar em total escuridão, que vai clarear tudo, vai entrando na gravidade do planeta e vai clareando tudo, porque o planeta vai estar em trevas, literalmente. E aqui sim, é a segunda vinda de Jesus e não tem nada a ver com o arrebatamento, como muitos pensam, muitos confundem. Jesus estará voltando para salvar o seu povo judeu das garras de Satanás, do anticristo e do falso profeta. A escuridão será quebrada pela glória de Jesus. Sua luz rasgará as trevas que estarão envolvendo o planeta Terra. E ele voltará conosco, que fomos arrebatados 7 anos antes, e com os seus anjos. Quais são as passagens que podem dizer isso? Em Mateus 16, verso 27, diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, neste episódio aqui, fala que está vindo com os seus anjos. Mas lá em Judas, no verso 14, diz assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Além do mais, devemos observar que, do capítulo 4 de Apocalipse até o 19, não se fala mais na igreja, exatamente porque ela vai estar no céu, rejubilante, feliz, agraciada por estar com o noivo Jesus, no seu casamento de 7 anos. Em Apocalipse 19, do verso 11 a 16, está dito: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ou seja, coroas de rei, como já explicamos. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Preste atenção nisso aqui agora, porque a partir deste versículo nós vamos aprofundar esse estudo e mostrar onde vai ser esta vinda inicialmente. Eu vou repetir aqui. Verso 13 diz: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui é uma prova de que vai ser a igreja que vai estar voltando neste momento, e nós vamos esmiuçar tudo isso. Eu vou repetir novamente isso aqui. Verso 14 diz: e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos,
e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. A prova de que a igreja está voltando com Jesus está exatamente nesse verso 14 aqui. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esse linho fino são os atos de justiça dos santos. A palavra no original está no plural e pode ser traduzida como justiças ou atos de justiça, significando uma sucessão dos atos dos justos, um após o outro. Desde o momento em que fomos salvos, começamos a obter essa vestimenta de linho fino, nossos atos de justiça para nosso adorno. Em Apocalipse 3, verso 5, escute o que está escrito: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que vencer será vestido de quê? De uma veste branca, simbolizando a santidade, pureza, etc. E para o desfecho desse ponto, sobre quem está vindo com Jesus, temos em Apocalipse 19, versos 7 a 8 o seguinte: Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de quê? De linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então os que estão vindo com Jesus é a igreja que subiu 7 anos antes. Ela recebeu uma vestimenta de linho fino, puro e resplandecente. Então Jesus vem rompendo os corredores celestiais para salvar o seu povo judeu. Porém, antes de assentar seus pés no Monte das Oliveiras, ele vai travar uma grande batalha. Sabe aonde? Em Bosra, região de Edom. Aqui nós vamos agora mergulhar nesse momento tão desesperador para Satanás e seus seguidores. E nós vamos dar um mergulho profundo agora aqui. Embarque nessa viagem comigo agora. Nós falamos no bloco passado, bloco 3, sobre a cidade de Petra. Vocês viram as fotos, como é linda, como é bela. Hoje serve para turismo, toda feita em rocha. Ela que fica ali na região de Bosra, onde o remanescente de Israel, que não aceitou os ditames do anticristo, se refugiará. Vamos agora analisar vagarosa e cautelosamente esse cenário. Esse vídeo vai demorar um pouco, porque eu quero esmiuçar para você entender toda essa questão da segunda vinda de Jesus. Será em Bosra que Jesus exterminará os exércitos do anticristo e seus aliados. Será uma ação direta e exclusiva de Deus. Ele não vai usar Israel, não vai usar nenhuma outra nação ou homem para efetuar o seu juízo. Ele mesmo vai efetuar o juízo. Será uma matança total, sem sobrevivência de nem sequer um homem dos exércitos do inimigo. Já imaginou isso? Será uma matança instantânea, ou quem sabe em pouquíssimos minutos ou segundos, e não uma campanha de vários dias ou semanas. O extermínio vai ser generalizado contra os inimigos de Deus em um só momento. E há algo curioso aqui. Escute. Jesus voltará atendendo a súplica de Israel. O local inicial do seu retorno não será o Monte das Oliveiras, como é comumente ensinado,
E aqui está um fato interessante. Jesus começará seu julgamento no lugar conhecido como Bosra, ali onde está Petra, toda aquela região de Edom. Mas precisamos provar isso biblicamente. Não adianta só falar e dizer que ele vai começar a batalha em Bosra, na região de Edom, se não tivermos um embasamento bíblico para dizer isso. Vamos lá. Isaías, capítulo 34, do verso 1 ao verso 7. Começa assim: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes se derreterão com o seu sangue. Veja que cenário terrível. E todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá. Está vendo agora onde é que vai descer? Eis que sobre Edom descerá. E sobre o povo do meu anátema, ou seja, os que são inimigos, os que são excluídos, que não querem nada com Deus, para exercer juízo. Eu vou repetir só essa parte porque eu fiz uma quebra. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros. Preste atenção agora. Porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Veja que o cenário aqui de destruição, sacrifício em Bosra, grande matança na terra de Edom. E os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra embriagar-se-á de sangue até se fartar, e o seu pó se engrossará com a gordura. Então aqui vai ser a batalha do Armagedon, grande carnificina, grande matança de todos os exércitos que forem contra Deus, a favor do anticristo, do lado de Satanás. Daí o porquê dos estudiosos dizerem que o remanescente de Israel se refugiará em Petra, região de Bosra. A passagem é essa aí também. Isaías ele começa com uma chamada a todas as nações, declarando que Deus tem indignação contra todas estas nações e contra os seus exércitos em particular. Eles estão destinados a ser abatidos com a espada do Senhor. Não só haverá convulsões na terra neste momento, mas também haverá um abalo nos céus. Como é dito que todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um livro, então vai haver um abalo tanto celestial como terrestre. Mas quando a espada de Deus golpeia e abate todos os exércitos de todas as nações, em que lugar vai ser isto? O nome do lugar onde todas as nações serão feridas é identificado como a terra de Edom. Tornando-se ainda mais específico, isso irá ocorrer na cidade de Bosra, na terra de Edom. De acordo com esta passagem, o local exato geográfico onde Deus vai golpear e destruir todos os exércitos de todas as nações será a cidade de Bosra, terra de Edom, sul da Jordânia. Oh, glória a Deus!
Só lembrando que o Senhor ainda não terá colocado seus pés ali no Monte das Oliveiras, como está escrito lá em Zacarias 14, verso 4, que diz: E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. Nesse momento, ele ainda não pousou, digamos assim, colocou seus pés no Monte das Oliveiras. Primeiro está travando uma batalha, como nós estamos mostrando aqui, a batalha do Armagedon. A outra passagem que nos dá uma descrição muito mais precisa é a que está lá em Isaías 63, verso 1 a 6, que nós já mostramos, mas vamos mostrá-la novamente e lê-la de novo. Isaías 63, do verso 1 a 6, diz o seguinte: aqui é uma prova final, a prova dos 9, que a batalha é ali em Bosra. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar. O lagar é aquele local onde se pisa as uvas para escorrer o líquido e fazer depois o vinho. Então a pessoa fica toda salpicada. Vocês já devem ter visto isso. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Se torna até assim uma leitura, digamos, poética, mas devastadora. Nessa visão profética, é como se o profeta Isaías estivesse em algum ponto alto, ou em alguma montanha em Israel, olhando para o leste em direção à terra de Edom, quando de repente ele vê alguém magnífico, mas manchado de sangue, aproximar-se dele em glória e resplendor. E aí o profeta Isaías faz uma série de perguntas. Ele começa: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Quem é esse que está vindo aí? A pessoa que está vindo em direção a ele, está se aproximando dele, ele está vindo da terra de Edom, da cidade de Bosra. Suas características estão refletindo a sua glória e a grandeza em sua força. Não pode haver dúvida nenhuma de quem é que está vestido em glória. É o Messias judeu. A resposta à pergunta de Isaías, no capítulo 63, 1, vem a partir da parte B deste versículo 1, que diz: Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Se houvesse alguma dúvida quanto à identidade da pessoa, ela torna-se clara aqui. Apenas um homem pode responder: eu que falo em justiça. Apenas um homem tem poder para salvar. Ele é a pessoa de Jesus, o Messias, marchando em direção a Israel, da terra de Edom e da cidade de Bosra. Ele vem marchando com as suas vestes todas salpicadas de sangue, porque ele destruiu todo o exército do anticristo, o exército inimigo. Glória a Deus, aleluia. Isaías responde a esta pergunta com uma segunda questão. No verso 2 do capítulo 63, ele diz: por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar?
Então ele quer saber por que é que as roupas de Jesus estão sujas, tão bonitas, tão resplandecentes, mas estão salpicadas de vermelho, de sangue. Isaías, ele percebeu que a roupa de Jesus, embora resplandecendo com sua glória, ela está naquele momento manchada de sangue. Então Isaías pergunta a respeito de como é que as vestes dele tornaram-se manchadas. E a resposta vem aqui. Do verso 3 a 6 do capítulo 63 é respondida: Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, eu os esmaguei com meu furor. Seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve, e atropelei os povos na minha ira. Eu os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Jesus destrói aqui todos os inimigos que estavam indo contra Deus, contra ele, contra Israel, contra o seu povo judeu. A coloração com sangue foi causada por uma batalha travada na terra de Edom e da cidade de Bosra. Ele lutou contra as nações sozinho. No curso de pisotear as nações, o sangue dos esmagados, aspergidos sobre suas vestes, mancharam-na de vermelho. A luta foi necessária para que ele salvasse o seu povo redimido Israel. Ele lutou sozinho e não havia ninguém para ajudá-lo. O principal ponto a aprender nesta passagem é que a batalha é iniciada e consumada na terra de Edom, na cidade de Bosra. Que fantástico isso! E no momento em que o Messias, Jesus, vem de Bosra e chega a Israel, suas vestes já estão manchadas com sangue da matança de todos os seus inimigos. Aleluia, glória a Deus! E em Abacuque 3, verso 3, também confirma o seu retorno nesta área. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Temã e Parã estão ambos nas proximidades de Bosra e estão localizados na mesma cadeia de montanhas onde está o Monte Seir. Com uma vívida figura, Abacuque descreve o efeito dessa vinda sobre a natureza e sobre os ímpios. Para ilustrar esses eventos finais da história, Abacuque usa alguns exemplos de forma como Deus tratou o seu povo no passado. Temã era um distrito que pertencia a uma das divisões tribais de Edom, conforme relata o profeta Isaías no capítulo 63, dos versos 1 ao 4. Quando o profeta menciona o Monte Parã, ele está se referindo aos majestosos acontecimentos relacionados com a entrega da lei no Sinai, usando-os como ilustrações dos eventos do dia do juízo. Assim como Deus veio rodeado de esplendor para passar sua lei ao seu povo, assim também aparecerá em glória para a salvação dos que estiverem preparados. O remanescente de Israel, reunido e refugiado em Bosra, e a segunda vinda de Jesus estão interligados lá na passagem que o profeta Miqueias fala, no capítulo 2, verso 12 a 13. Mais uma prova fantástica. Miqueias, capítulo 2, verso 12 a 13, diz: Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Preste atenção, isso aqui é fantástico. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Olha aí, o remanescente. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles.
Então este rebanho vai estar lá em Bosra, o remanescente. Olha que coisa fantástica é estudar a palavra de Deus. O remanescente de Israel será reunido em Bosra, onde será cercado pelas forças do anticristo. Os judeus serão finalmente capazes de romper o cerco, porque Jesus, o rei, estará à frente, abrindo o caminho para eles. Então, esta aí é a segunda vinda de Jesus, que nós já falamos lá em Mateus 24:20, que ele vem com as nuvens. Apocalipse 19:1-16, quando diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e quando ele vai batalhar para salvar o seu povo judeu lá na região de Edom, cidade de Bosra. Ele virá com os seus anjos e com os santos, como já lemos nas passagens de Judas, que virá com os seus santos. Mas a batalha do Armagedon será uma batalha terrível. E o sangue escorrerá por 296 quilômetros, chegando à altura dos freios dos cavalos. Já imaginou isso? Será tanta mortandade que o sangue vai se estender por 296 quilômetros, chegando até aos freios dos cavalos. Em Apocalipse 14, verso 20 diz: e o lagar foi pisado fora da cidade, ou seja, fora de Jerusalém, é fora. E saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Pesquisando, você vai descobrir que um estádio romano equivale a mais ou menos 185 metros. Um estádio romano, uma medida. Se você multiplicar 1.600 por 185, vai dar 296 mil metros, ou seja, 296 quilômetros. Essa mortandade vai ser tão terrível, vai ter tanta gente, tanto homem morto, soldados e soldadas também, que hoje os exércitos são mistos, que as aves são convidadas para esta grande ceia que Deus vai dar. Em Apocalipse 19, verso 17-18, está escrito assim: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Então os pássaros, eles vão comer as carcaças dos milhões que se revoltaram contra Deus e foram mortos ali naquele lugar, na campanha do Armagedon. Os exércitos que começaram se reunindo lá serão totalmente mortos de uma só vez, em Bosra. Desse modo, milhões de aves se saciarão completamente durante muitos dias, de acordo com Apocalipse 19, verso 21, que diz: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Nós já fizemos um vídeo falando que as aves de rapina lá em Israel estão se multiplicando. E as pessoas estavam sem entender por que estava nascendo tanta ave de rapina, falcões, gaviões, etc. É porque essas aves aí estão se multiplicando em Israel, são as que vão comer os que foram mortos da batalha do Armagedon. Veja como Deus é fantástico. Ele nos dias de hoje já está multiplicando as aves para naquele grande dia ter aves suficiente para comer todos os cadáveres e ficarem só os ossos. E assim vai terminar a batalha do Armagedon, dos inimigos de Deus. Todos eles vão cair lá em Bosra. Espero que você tenha entendido todo esse contexto da segunda vinda de Jesus, vindo com os anjos e com os santos, e a batalha que se inicia ali em Bosra. Explicamos as passagens, o vídeo se tornou longo, mas era necessário dar toda essa explicação para acabar de vez com tanta confusão, com tanta disse-me-diz. É só nos aprofundarmos na palavra do Senhor,
que a palavra explica, a palavra ensina. No próximo bloco, aí sim, nós vamos falar quando Jesus já terminou essa batalha e já está vindo com as roupas salpicadas de sangue e vai colocar seus pés no Monte das Oliveiras. E aí uma profecia tremenda ainda vai acontecer. É sobre a Porta Dourada. Não perca o próximo bloco, será o quinto, que estaremos falando tudo isso. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.